Bom dia. Ensinamento de Meixo Sama, Crises no Matrimônio, publicado no livro O Evangelho do Céu, volume 4, Salvação, editora Luquizorens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Pergunta de ministro: a condição de um casal que não se ama e continua a viver junto é um grande sofrimento. Será que Deus perdoa uma separação para livrar o marido e a mulher dessa aflição? Resposta de Meixo Sama: existe uma afinidade kármica que predispõe a esse sofrimento, mas o ser humano não tem como solucionar o problema. Por isso, o melhor é entregar a Deus. O Pai do céu é muito solícito nesses casos. Temos, porém, que acreditar que essa união não foi concretizada artificialmente, e sim que o Deus Ubusunal os uniu. Quando a união é realizada devido a uma situação forçada pelo apego, é possível haver a separação. Talvez por isso tenha tanta separação, né? Porque quando casou por causa de apego, geralmente relacionamento tem muito apego, né? Principalmente no início. Mas às vezes passa do início e vai a vida inteira. Você querendo controlar a pessoa, querendo mandar na pessoa, apego, e às vezes os dois, um no outro. Aí que uma maravilha mesmo, né? Então, separação assim, se está muito sofrimento, Meixo Sama fala, Deus também é solícito, ou seja, Deus entende. Tem pessoa que acha que Deus é um ser que fica lá com um chicote, uma espada, uma coisa para judiar do ser humano que quer ver, agora vai sofrer. Não, Deus é amor. Deus quer o bem. Como eu sempre falo do exemplo dos pais com os filhos. O que os pais querem para o filho? O máximo que quer? Que o filho seja feliz. Por isso toma tantas atitudes assim, no sentido de, por exemplo, querer que estude. Por que o pai e a mãe quer que o filho estude? Porque sabe que o estudo ajuda no desenvolvimento psíquico, a pessoa vai ficando realmente mais capaz de compreender várias coisas. Por exemplo, uma pessoa que estuda bastante matemática é uma pessoa que vai ter muita facilidade de resolver problemas, a não ser que tenha alguma doença mental. Aí não tem jeito. Mas desenvolve mesmo. Por isso, todo grande cientista, por exemplo, é pessoa que estudou muito, a vida inteira, né? A vida toda, estudando. Pessoas que se destacaram muito nas suas profissões são pessoas que estudaram muito e que continuam estudando. Por isso, sabendo disso, o que se faz? Estuda, né? Porque assim, purificar tem 3, né? Doença, pobreza e conflito. Principal é saúde, né? Saúde. Depois, acho que pobreza, ou seja, só ter dinheiro, porque é melhor ter conflito e doença com dinheiro ou sem dinheiro? Com dinheiro tudo fica mais suave, tudo fica mais fácil, até para cuidar da saúde, você consegue acesso a uma alimentação melhor, para tudo, né? Tudo. Você consegue praticar o belo. Então,
Tem coisas que dependem do ser humano, a própria saúde. Você se alimentando bem, fazendo exercício, alimentando bem, o que eu digo é comendo produtos sem veneno, né? Sem veneno, né? Fazendo exercício, entendendo o que é purificação física, deixando as purificações seguirem o curso natural dela, vai ter saúde melhor, vai ter. Então, tem a nossa parte, né, de fazer. Nem sei como é que chegou isso. No caso de um dos cônjuges ser contrário à fé, a parte contrariada tem sua alma polida. Ao fortalecer a sua fé e elevar seu nível espiritual, o companheiro começa a acompanhá-lo, ou então acaba se separando. Isso é outra coisa. Casal, um está buscando muito a elevação espiritual, o outro nada. Pode ser que a distância fica muito grande e haja uma separação, porque se distancia muito espiritualmente, entendeu? Ideia de uma pessoa espiritualista é tão diferente de uma que é materialista, né? Que fica difícil a convivência. Imagina, você querendo dedicar a Deus, servir na obra divina, e a pessoa emperrando, ficando bravo porque você faz isso, querendo se vingar o tempo inteiro de você. Ou você larga a sua fé e vai, né, para agradar a pessoa, ou às vezes não tem jeito, cada um vai para o seu lado mesmo. E assim, são coisas que não é muito, você não pensa muito, acontece na sua vida. Aí você sabe que era aquilo mesmo. Se não foi uma coisa que você ficou planejando, matutando, coisa inesperada, inesperadamente aconteceu. Então tá certo. Aconteceu, fato, né? Em caso de separação, aquele que tinha fé se une a alguém com nível espiritual condizente. Então, casal, um tem fé, outro não tem fé, acaba separando. Esse que tem fé vai acabar procurando alguém que tem fé. Até porque cachorro mordido de cobra tem medo até de linguiça, né? Você já ficou com uma pessoa que não queria saber nada de... Aí você vai procurar o quê? Alguém que tem fé. Porque você sabe que a convivência é muito mais fácil. Tem dúvida que é mais fácil? Lógico que é mais fácil. Não quer dizer que seja uma regra. Pode ser que seja difícil. Porque as pessoas que professam uma fé também têm defeitos vários. Então, tem igualzinho, briga de marido e mulher, discussões, essas coisas tem mesmo, normal. Casal que briga o dia inteiro. Mas já junto muito tempo. Interessante, né? Mas dos dois professando mesmo a fé, então, né? Família já bem grande, né? Família também indo no mesmo caminho de fé. Importante, né? Deu certo, deu certo. Mas se um tem e o outro não tem, aí é muito difícil. O próprio filho acaba, né? Porque uma coisa é dois... só um minuto. É o Acalha. Em larga escala, esse pensamento pode ser aplicado à cultura europeia, ou seja, a cultura ocidental, cuja evolução cultural e social dos vários países
deu-se em virtude de estas nações possuírem inimigos em sua vizinhança. A resistência a essas adversidades contribuiu para o progresso da Europa. Assim sendo, tais territórios se fortaleceram. Por analogia, a fé do ser humano passa pelo mesmo processo, isto é, quanto mais contrariedades sofremos, mais fortes nos tornamos. É como um nadador que nada a favor da correnteza. Ele chega muito rápido onde ele quer. Mas se um dia ele pegar e for competir com um nadador que nada sempre contra a correnteza, e os dois estiverem no mesmo lugar, uma água que não tem correnteza para lugar nenhum, aquele que sempre nada contra a correnteza vai acabar ganhando, né? Porque se fortaleceu mais, fez mais força, mais esforço, né? Agora, aquele que está nadando contra a correnteza, talvez também seja mais perigoso de se afogar, né? Porque pode ser que cansa muito rápido, não é? Porque cansa mesmo. Purificar cansa. Esses dias agora eu estava atendendo uma pessoa, mas pessoa, coitada, cansada de purificar, cansada, dar uma, né, pessoa querendo melhorar, não melhora, né? Uma purificação assim muito chata, né? Tem purificação que é chata, né? Mas aguentando, ainda aguentando, né? Não é fácil, ninguém disse que era fácil, nunca foi fácil. Contra a correnteza sempre é mais difícil mesmo. A favor é muito mais fácil, mas não fortalece nada. Pergunta de ministro: a cura do corpo físico ocorre com o Jorei. Por que é menos frequente a reabilitação psicológica? Resposta de ministro. Interessante pergunta, né? O que seria a reabilitação psicológica? Ministro: por exemplo, há entre os membros muitos casais que não conseguem parar de brigar e nem demonstram a mínima melhora. Resposta de Meixo Sama: não é tão fácil mudar assim. De 20 a 30 anos é o tempo que um casal leva para parar de brigar. Seria digno de admiração e respeito se a mudança ocorresse assim tão de repente. Por isso, o mais importante é olhar para si mesmo e não para os outros. O bom seria você mesmo pensar se consegue mudar assim tão fácil. Já deu-lhe uma no ministro. Meixo Sama, maravilhoso. O ministro vai falar: tem um casal lá, Meixo Sama, eles não param de brigar, não estão bem. O Meixo Sama fala: calma, não tem problema, é assim mesmo, demora uns 20 anos, 30 anos para parar de brigar, até porque cansa, né? Já não tem mais nem motivo. Acha para brigar, vai aprimorando assim. Quando a gente está nesse caminho de elevação espiritual, de querer a elevação espiritual, o que a gente quer? Paz, felicidade. Então a gente começa a ficar pensando em maneiras de não brigar, de não discutir. A gente começa a perceber: poxa, quando eu faço isso a pessoa quer brigar. Agora, tem pessoa que é assim mesmo, você não precisa fazer nada, você está lá quieto, a pessoa vem brigar: tu está muito quieto, o que está... Já briga, entendeu? Porque é parte do polimento. Um fica polindo o outro. Não precisa nem ser casal, pode ser pai, mãe, filho, família, amigo, conhecido, qualquer pessoa, né? Vai vir polir, porque precisa polimento da alma. E é dessa maneira. Tem pessoa que fala assim: mas eu estou muito, então eu vou dedicar bastante, que é para... Sim, aí acha que dedicando uma semana, o dia inteiro, que
vai acabar com 20 anos que teria de purificação. Não é assim que funciona, nunca foi. Se você conseguir modificar o seu coração em mais ou menos 5 anos, já vai ser um feito admirável. Existe além disso os fatores tempo, ordem e período da vida. Anos atrás, quando ingressei na Omoto, eu pensei que se tratava de uma boa religião, mas devido a alguns fatos que não me agradavam, afastei-me durante aproximadamente 5 anos, até que uma pessoa me disse para tentar de novo, o que me fez retornar. Comecei a compreender melhor a doutrina e fiquei bastante entusiasmado. Então, uma coisa que hoje pra gente, aquilo ali não... Passa um tempo e você fala, nossa, mas aquilo era bom, por que eu não queria, por que eu não gostava? Entendeu? Tempo. A gente quando vai amadurecendo, vai vivendo bastante, por isso é idoso já, não todo idoso, tem idoso que nunca teve vontade nenhuma de melhorar nada, a vida inteira só reclamando, o ego muito forte, achando que ele sabe tudo e é melhor do que todos. Mas uma pessoa que está nesse caminho de desenvolver espiritualmente, né, de ser mais humilde, de ser mais pensativo, reflexivo, refletir sobre si mesmo, né, sobre seu comportamento, tudo, essa pessoa, com o passar do tempo, ela melhora. Não tem como não melhorar. Vai melhorando, melhorando, melhorando. Pessoa que era muito amargo, vai ficando mais docinho. Pessoa que era muito egoísta, vai ficando menos egoísta. Não quer dizer que de repente virá altruísta. Não. É aos poucos mesmo. É devagar. Aqui nós estamos já, mês que vem vai fazer 7 anos. E tem pessoa que aqui já, desde o começo, tem pessoa que não mudou quase nada. Mas tem pessoa que mudou. A gente vê nitidamente como melhorou. Melhorou. A maioria é na média. É na média. É devagar mesmo, mas melhorou. Melhorou. Não está mais igual era antes. Melhorando, né? O período em que fiquei afastado me fez aprender muitas coisas e até hoje sou grato por isso. Dessa maneira, não podemos julgar uma situação como negativa analisando somente o aspecto superficial. Existem pessoas que, ao ingressar numa fé, de início ficam muito entusiasmadas e depois vão perdendo o interesse. Como também há aquelas que agem de maneira oposta. Há ainda outros que parecem que vão dedicar bastante, mas não dão muito resultado. E assim existe uma infinita variedade. Tem de tudo. E também há o tempo certo de a pessoa começar a dedicar verdadeiramente. É por essa razão que eu não falo nada e deixo que haja de forma natural. Conduzindo dessa forma as coisas dão certo. No caso de estar fazendo algo errado, a pessoa logo se encontrará num beco sem saída e então ficará assustada e se arrependerá. É necessário o ser humano eliminar o apego. O melhor que se tem a fazer é desapegar e deixar a situação livre até chegar o momento do impasse. É impossível tentar parar uma pedra que rola ladeira abaixo no meio do caminho. O melhor a fazer é deixá-la rolar até o fim, da mesma maneira que se deve conversar somente depois que a pessoa se vê em apuros, pois assim o resultado será melhor. Aqui eu gostaria de
de ler um pedacinho, ensinamento que foi lido ontem. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, tal, né? Aquele ensinamento que a gente leu, que o casamento é arranjado por um Deus chamado Musuná, e a gente fica entendendo o quê? Que a gente casou, tem que levar esse casamento até morrer. E aí depois, hoje, lendo Meixo Sama falando que quando a união é realizada devido a uma situação forçada pelo apego, é possível haver a separação. E que o ser humano, que Deus é muito solícito nos casos em que o ser humano não consegue solucionar o problema, está sofrendo muito no casamento. E Deus vai ser solícito. Então, ensinamento de Meixo Sama, tem que ler, reler, ler de novo, reler, e não interpretar a própria maneira, principalmente para cuidar de problema alheio. Eu lembro, no Templo Luz do Oriente, o reverendo separou e deu uma confusão. Depois separou de novo. Confusão maior ainda. Porque todo mundo queria cuidar da vida pessoal dele. Muitos criticaram tanto, falaram tanto mal, se desligaram, né? Falaram absurdos. E eu lembro muito bem porque eu vivi essa época. E eu pensava assim, como essa pessoa fala que é messiânico, cheio de maldade no coração. O coração está negro. Julgamento é para si mesmo, não é para os outros. Quem julga os outros está se colocando no lugar de Deus. Está cometendo um pecado terrível, não é? Ensinamento é bom ler, reler, ler, reler, para ver se a gente entende bem. Várias pessoas já vieram falar comigo sobre o que fazer, né? Porque casamento estava indo muito mal. E eu falava, olha, Deus fala para ficar junto. Porque Ele fala para ficar junto. O próprio Meixo Sama, sabe o que ele falava? Ele falava, entrega na mão de Canon. Entrega na mão de Canon. Ou seja, ele não falava assim, não, você tem que ficar até morrer. Ele não falava isso. Eu falava, entrega na mão de Canon. Porque ele sabe que se tiver que ser, vai ser. E se não tiver que ser, não vai ser. Né? E assim está bem. Muito cuidado para gente não ficar culpando um ou outro. Na verdade, só Deus é que pode fazer essas coisas, né? O ser humano não pode. Já vi vários casos. Olha, tá vendo o que ela fez ou o que ele fez? Isso aí só faz mal para quem fala, né? Entendeu? Não vai resolver nada, só criando mácula para si mesmo. Amanhã continua, mesmo assunto, tá bom? Esse assunto vai longe, bem grandão. Ainda tem bastante coisa. Ó, semana toda acho que vem. Só sobre isso. É bom porque vai ficando bem esclarecido, né? Uma coisa que também Meixo Sama falava é cuidar antes de se envolver. Antes. Mas também não é fácil. Muito obrigado. Até amanhã. Amanhã teremos oração
9 horas da manhã, transmissão ao vivo, tá bom? Semana passada acho que não teve, né? A gente foi dedicar em Miracatu, né? Essa semana, amanhã, até agora ninguém falou nada, então eu acredito que não iremos. Então, também não dá para ir toda hora, mas até amanhã, se Deus quiser.